Oi meninos, boa tarde. Vamos à aula dessa semana? Vocês vão pegar o livro de língua portuguesa. Primeiro aos materiais, não é? Esse daqui, ó. Tranquilo? Abre lá na página 27, deixa aberto. E dicionário, tá bom? Outro dicionário que a tia Camila tem. O livro de literatura, que é o nosso, é esse aqui. Diálogos no Picadeiro da Vida. Um lápis ou uma borracha, que no meio estão os dois juntos. E um marca-texto. Combinado? Esse material é extremamente importante que vocês tenham nesse momento. Então, vamos lá na página 27. O que vocês vão fazer? Vocês já fizeram a leitura lá da página 28, o primeiro momento, Eco e Narciso, não é? Com certeza pesquisaram. Viram como é interessante a mitologia greco-romana, não é? E será que vocês foram atrás de ver outras mitologias? Como, por exemplo, a mitologia nórdica, que fala sobre Thor. Todo mundo conhece Thor, não é? A mitologia africana, que também tem várias outras divindades. Então, quem não foi, vai atrás de fazer essas pesquisas. É muito importante vocês terem esse conhecimento. Leram a página 28, 29 e 30, não é? Responderam a página 30, o para discutir. Agora vamos para o dever. Lá na página 31 e 32, desvendando os segredos do texto. Vamos lá. No primeiro parágrafo do texto, como Diana é identificada? Como ela é chamada? Como ela é apontada lá no primeiro parágrafo. Então, o que eu faço? Vou ler novamente o primeiro parágrafo, não é? No mito, a ninfa Eco apresenta uma característica que a torna insuportável. Gente, característica pode ser positiva ou negativa, não é? Pode ser qualidade ou defeito. Mas aí, pelo que nós estamos vendo, defeito, né? Porque ela se torna insuportável. Responda qual era essa característica. Você vai dizer que característica é essa. E transcreva do texto 3 expressões utilizadas pelos autores para se referir a esse traço negativo da ninfa. Pessoal, eu quero 3 expressões. Como assim expressões, professora? Ué, conjunto de palavras, coisa pequena. Não é para você copiar um trecho todo, não. Tá bom? Somente as expressões. Um exemplo de expressão, eu vou dar aqui. Dorme muito. Dorme muito. 2 palavras, uma expressão, não é? Mas eu precisei pegar uma parte inteira do texto. Não que essa seja a característica da ninfa Eco, não é? Vou te dar um exemplo de característica do Narciso. Se admira demais. Admira demais. É uma expressão. Você vai pegar só essa expressão e vai colocar aí, combinado? Utilizadas pelos autores para referir a esse traço negativo da ninfa. O que é que torna ela insuportável, tá? E essa expressão que torna ela insuportável. 3. Analise o terceiro parágrafo do mito e responda às questões, ou seja, as questões que vierem abaixo. A. Podemos identificar nesse trecho uma ação verbal desempenhada pelas ninfas. Que ação é essa? Pessoal, aqui no trecho que você acabou de ler, tem uma ação verbal, ou seja, tem um verbo que mostra... Cadê? Tem um verbo que dá ação a eles. Algo que elas estejam fazendo. E eu quero que você me dê esse verbo, tá bom? Pode dar também como uma expressão. Dá o verbo e coloca a expressãozinha do lado, tá bom? B. Qual era a intenção das ninfas ao desempenharem essa ação? Que ação? A ação que foi feita na questão A. O que elas faziam? E aí, na B, por que elas faziam isso? A intenção seria o porquê que elas faziam, tá bom? 4. Transcreva do 6º parágrafo do texto Eco e Narciso 3 expressões nominais. Nominais, vamos marcar nominais?
utilizadas pelos autores para identificar o deus Júpiter. Pessoal, olha só, vocês viram que Deus aí tá em letra minúscula? Sabe por quê? Porque esse daí não é o Deus Supremo. É um Deus da literatura, tá bom? Então, Deus com D maiúsculo é o Deus Supremo, aquele que a gente coloca na nossa religião. Se você não tiver a sua religião, não tem nada. Mas aí você sabe que na religião do seu amiguinho, o Deus dele é escrito com D maiúsculo. Esse Deus generalizado da literatura, da mitologia, é D com D minúsculo. É um D minúsculo, tá bom? Então, voltando à questão. Vamos reler de novo? Transcreva do 6º parágrafo do texto 3 expressões nominais utilizadas pelos autores para identificar. Pessoal, olha só. Eu quero 3 expressões nominais. 3 expressões que não tenham verbo. Tá bom? Que servem para identificar. Tá bom? O deus Júpiter. Vocês foram pesquisar quem é o deus Júpiter? Seria interessante, tá? E ele tem outro nome na cultura grega, porque aqui Júpiter é romano. Então, se vocês pesquisaram, vocês sabem exatamente o que eu tô falando, não é? Então, vamos lá. Você vai voltar no texto, lá no 6º parágrafo. O que você faz? Pessoal, conta os parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. O 6º parágrafo começa assim. O deus dos deuses tinha dado mais uma de suas escapadas. E Juno andava por perto. E acaba onde? Lá em Funesto, que tá até marcado. Então, você tem que ler esse parágrafo todo para conseguir responder a questão que a gente acabou de ler, que é a número 4, tá bom? Vamos para 5? No 6º parágrafo do mito, lemos a seguinte frase. O deus dos deuses. Aí se você ler esse enxertozinho aqui. O que quer dizer a expressão dar uma escapada nesse contexto? Entendeu? Nesse contexto dessa frase que está aqui, desse enxertozinho que está sendo citado, o que quer dizer? Por que ele fazia? O que era isso que ele fazia? Dar uma escapada. B. O que quer dizer a expressão farejar o rastro nesse contexto? Novamente, você vai voltar nessa frase que você leu, nesse períodozinho, e você vai dizer o que significa farejar o rastro. O que realmente ela fazia? O que significa essa expressão farejar o rastro? Qual é a relação semântica estabelecida pela palavra nesse trecho? Pessoal, onde está a palavra é? Ela tá bem aqui, ó. O deus dos deuses tinha dado mais uma de suas escapadas e Juno andava. Marquei o é. O que significa relação semântica? Vamos lá procurar o que significa semântica, não é? Você vai procurar no dicionário, mas eu vou te explicar o que a questão quer. Ela quer que você diga qual é a função desse ezinho nesse período, tá bom? Qual o objetivo dele estar aí? Pode colocar uma palavrinha só que já tá respondido, tá bom? Vamos para D? Lá na página 32, nesse trecho podemos perceber que a deusa Juno perseguia Júpiter como um animal. Que palavra permite essa interpretação? Coloca só a palavra, tá bom? Pode ser um nome ou pode ser um verbo. Procura lá. E me diz se é um nome ou se é um verbo. Coloca na resposta isso, tá bom? Porque eu vou cobrar isso de vocês na correção. 6. Como você certamente percebeu, o mito é um texto narrativo em que há o desenrolar progressivo de ações, isto é, a narrativa segue o tempo cronológico. Isso fica claro no seguinte parágrafo. Ou seja, ele está falando para você que você percebeu que com o passar da história, você percebe que é um tempo cronológico, um tempo marcado por datas, não é? E aí, esse trecho prova isso. Você vai ler o trecho. Identifique as expressões utilizadas pelos autores para marcar a passagem do tempo. Nesse trecho aqui, tem palavras que dão a entender o tempo em que a história acontece. Você vai pegar essas expressões e vai colocar aqui nessa questão. Tá bom? 7. Para proteger Júpiter da ira de Juno, Eco utilizava subterfúgios e digressões.
Pessoal, se você não for ao dicionário perguntar para ele o que é subterfúgios e digressões, você não sabe responder essa questão, tá bom? Transcreva do texto a expressão que a Deus utiliza para se referir à divagação da ninfa. O que é divagação? Entendeu como o dicionário é muito importante no seu dia a dia? Então, ele quer saber o quê? Transcreva do texto a expressão que a Deus utiliza para se referir à divagação da ninfa. Como elas nomeiam, chamam do quê? O ato da ninfa divagar. O que é divagar? Eu não vou explicar isso para vocês. Eu quero que vocês vão até o dicionário e compreendam isso, tá bom? É muito importante para você conseguir chegar à resposta certinha aqui. Quem será que vai conseguir essa resposta, hein? Vou observar, vou até marcar isso aqui. Cobrar oralmente, tá bom? Vou marcar porque eu vou cobrar de vocês. Eu quero ver quem realmente usou o dicionário da maneira correta. 8. Para se proteger de Juno, que andava farejando seu rastro, Júpiter recorria a subterfúgios. Olha, novamente a palavra aparecendo aí. Transcreva do texto a expressão que os autores utilizam para classificar esses subterfúgios. Você vai descobrir o que é subterfúgios primeiro, depois você vai lá no texto e vai pegar quais palavras o autor utilizou, tá? Para quê? Para demonstrar esses subterfúgios que são utilizados por Júpiter, tá bom? 9. Os personagens, muitas vezes deuses e semideuses, agem em um local normalmente caracterizado como sagrado, o chamado espaço mítico. E a época em que se passa a narrativa remonta a um tempo muito distante, relacionado às origens da Terra ou da humanidade. No mito de Eco e Narciso, qual é o espaço mítico? O que é o espaço mítico, gente? É onde a história acontece. Então, onde essa história acontece? Coloca aí. É respostinha pequena, independente do espaço que esteja aí colocando para vocês. E a 10, que é a última. Ao se deparar com Eco, qual foi a reação de Narciso? Pessoal, essa palavra deparar, alguns não sabem o significado. É muito importante você saber. Ao se deparar com Eco, qual foi a reação de Narciso? O que aconteceu quando ele encontrou, né? Quando ela encontrou Narciso? Qual foi a reação dela? Coloque isso aí pra mim, tá bom? Então, depois que você respondeu, utilizou o dicionário bastante, que eu tenho certeza que você vai usar no texto, nas questões, e algumas questões que eu posso não ter marcado palavras, mas que você ficou com dúvida, não é? Aí, você vai fazer o quê? Aprenda mais lá na página 31, tá bom? Vamos ler juntos? Na Grécia Antiga, o culto aos deuses era realizado nos mais diversos locais. Desde templos magníficos, ainda existem algumas ruínas, até lugares naturais, como cavernas, bosques e nascentes. Pessoal, vai lá e marca a palavra magníficos. Nossa, professora, algumas pessoas devem estar falando isso, né? Que palavrinha fácil. É fácil para você, às vezes, que pode saber o significado. Às vezes o colega não sabe. Quem não sabe, vai marcar, tá bom? Os gregos atribuíam aos deuses várias responsabilidades. Marca, atribuíam. Como a criação do universo, os naufrágios. Marca naufrágios. As tempestades, as boas e as más colheitas, os sentimentos e etc. Os deuses pareciam muito com os humanos, sentiam amor, raiva, inveja, eram muito inteligentes e belos. A grande diferença é que eles eram imortais. Ou seja, pessoal, o que está dizendo aqui? Que na mitologia, não só na Grécia, tá? Mas é na mitologia em geral. Aqui eles estão falando especificamente da Grécia. Mas a mitologia em geral, eles utilizam essas qualidades, essas características do ser humano, tá? Físicas. E a diferença desses deuses para nós, além deles serem mortais, que não cita aqui, tem uma outra. Qual é? É que eles têm poderes místicos.
Eles podem fazer determinadas coisas. Exemplo, Zeus, ele tinha capacidade de se transformar em outra pessoa. Sim. Sabe o que o danadinho fazia? Ele se transformava nos esposos das mulheres e os esposos tinham ido para guerra. E aí ele se transformava no esposo para poder namorar com aquela mulher, ficar com ela. Ou seja, uma característica não muito legal, né? Mas quando vocês estudarem a mitologia, vocês vão ver essas características aí. Então, essas características que o ser humano não tem, além de ser imortal, características místicas, características fantasiosas, sobrenaturais, não é? Já pensou se a gente tivesse a capacidade de se transformar em outra pessoa? Igual a mística do X-Men? Seria muito bom, né? Seria interessante, eu gostaria disso. Se nós pudéssemos ter aqueles poderes lá que os X-Men têm, né? Então, vamos lá para o segundo box. Tá? Está lá na página 32. Aprenda mais. A mitologia greco-romana no cinema. Ué, professora, esse conteúdo de literatura, ele vai para os filmes? Aqui vai estar uns deles. Vamos lá. Por retratar histórias fascinantes, marca a palavra fascinantes aí, pessoal. De deuses, heróis, simples mortais, semideuses e semideuses, a mitologia greco-romana sempre inspirou belas produções cinematográficas, tais como o grandioso 300 e o épico Troia. Pessoal, aqui no livro ele está citando esses dois, mas não há só esses dois não, tá bom? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês alguns outros filmes que tem a ver com o nosso conteúdo, tá bom? Então aguarde novidades. E aí, por hoje é só. A nossa atividade é só essa. Não quero que vocês façam o É Hora de Produzir, tá bom? É só isso para hoje. Outra coisa, nosso livrinho, Diálogos no Picadeiro da Vida. Vocês já leram, com certeza. Ele é bem pequenininho, não é? Quantas páginas, tia Camila? 76, 77, 78. 78 páginas, não é? Pouca coisa. E o resumo, já fizeram? Não acredito. Tem que estar no caderno. Outra coisa, usa o dicionário com as palavras que você não conhece. Caso você coloque alguma coisa no seu resumo e você não sabe o significado, você perde qualidade no que você está escrevendo, não é? E trabalho com pouca qualidade, pouca nota. Muita qualidade, muita nota, não é? Então, a maioria de vocês já estão comigo há mais de um ano, desde o ano passado, não é? Já sabem como a tia Camila trabalha. Agora, os novatos que não sabem, vão fazer o quê? Usar o dicionário, prestar atenção nas dicas. Por quê? Porque você vai fazer um trabalho de qualidade, combinado? Então, livrinho, fazer o resumo para quem não fez. E usando o dicionário, eu quero resumo com suas palavras. Por hoje é só isso. Até sexta-feira, pessoal. Tchau!